Meus irmãos, vejam só como o nosso Deus é maravilhoso. Acompanhe esse testemunho. Assiste até o final. Igreja, lá em Recife, Pernambuco. E eu lembro que aquele dia era um dia de domingo. Saí de casa atrasada. Não tinha carro na época. E da minha casa até a igreja era uma caminhada de aproximadamente 30 a 40 minutos. Eu lembro que naquele dia eu saí atrasado para o culto. E quando eu estava passando em uma das ruas que antecedia a igreja, uma rua deserta, abandonada, eu lembro que passando correndo, eu avistei que tinha um homem parado de braço cruzado na frente da sua porta. Quando eu passei em frente àquele homem apressada correndo, quando me distanciei dele alguns passos, o Senhor bradou no meu coração e disse: volte até onde está aquele homem e entregue para ele uma palavra. Eu disse: Senhor, eu estou atrasada, a rua é esquisita, esse homem está sozinho. O Senhor sabe que o diabo não gosta de crente, mas que ele me pega, né? Bota no saco preto, joga fora. Eu disse: Senhor, o ambiente não é favorável, eu estou atrasada, eu quero chegar no culto. Eu continuei andando, mas pela segunda vez Deus falou comigo ainda mais forte e disse: eu já falei para você, volte onde está aquele homem e entregue para ele uma palavra. Eu disse: tá bom. Eu voltei e eu disse: moço, boa noite, o senhor aceita uma palavra da parte de Deus? Ele nem disse que sim, nem disse que não. De braço cruzado olhou para mim, me julgou e fez assim. Eu disse: olhe, fiquei cheia de autoridade, apontei logo o dedo e disse: eu estava indo para a igreja, mas o Deus a quem eu sirvo mandou eu voltar aqui e entregar uma palavra para o Senhor. Parecia que eu ia liberar o maior sermão da minha história sobre a vida dele. Eu disse: toma aqui uma literatura. E o que eu quero lhe dizer é que Jesus lhe ama e tem um plano na sua vida. Deus lhe abençoe e tenha uma boa noite. Virei as costas para ir embora. Quando eu dei 2 passos, ele disse: irmã. Eu disse: diga. Ele disse: a senhora tem 1 minuto. Eu disse: tenho. Ele entrou dentro da casa dele. Ele voltou com um revólver em punho. E ele olhou para mim e disse: a senhora está vendo esta arma? Eu disse: uhum. Ele disse: eu estava decidido. O meu amigo ligou para mim e disse assim: a tua esposa está te traindo. Vem correndo, porque se tu chega rápido, dá tempo de tu resolver a vida dele, a vida dela e a tua vida. Ele abriu o cartucho da arma e tinha 3 balas dentro. Ele disse: eu já estava decidido. Eu ia lá, eu ia matar ele, eu ia matar ela e depois eu ia me matar. Mas a minha mãe é dirigente do círculo de oração de uma igreja feita a sua. E antes de eu ir lá, eu olhei para o céu e disse assim: Deus, se tu és o Deus da minha mãe, fala comigo esta noite antes de eu tomar uma decisão. Aí a senhora voltou, me entregou uma palavra e ainda disse que ele me amava e que tinha um plano na minha vida. A senhora quer levar essa arma com a senhora, porque eu vou tomar o banho, eu vou para a igreja, porque ele tem um plano sobre a minha vida. Só se você acredita que é a palavra de Deus. Deixa aqui o seu amém, deixa o seu glória a Deus, o seu coraçãozinho. Aproveite para enviar para aquelas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Pois quando Deus ele tem um plano na vida de alguém, ele move céus e terra, ele faz o improvável acontecer para que uma alma ou várias almas sejam alcançadas, como que a gente viu acontecendo na vida deste homem através desta serva de Deus, que é a Rafaela Nascimento. Inclusive está aqui ao lado da rede social dela. Eu recomendo quem quiser acompanhá-la aí nas redes sociais. E é isso, meus irmãos. A gente vê diversas lições nesse vídeo. Primeiro, que nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo.
Pois Deus ele precisa de pessoas, obviamente. Ele é soberano, ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, porém ainda assim ele se manifesta através de nós. Ele precisa das nossas vidas, ele precisa do nosso corpo, da nossa voz para alcançar uma ou diversas pessoas, como foi o caso. Porém nós devemos estar o quê? Sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos discernir quando é ele falando conosco, nos impulsionando para um propósito, nos impulsionando para entregar uma mensagem, um alerta, sabe? Algo que uma pessoa precisa ouvir. E ela estava atenta a isso. Embora no início ela não queria devido à precaução, à prudência que todos nós devemos ter, obviamente. Porém, quando Deus fala, ele nos enche de valor, ele nos enche de coragem. E ela foi nessa força, ela foi nessa coragem, falou com ele. E aí aconteceu essa obra maravilhosa. E a gente vê através desse testemunho que Deus ele se revela de todas as formas, em todos os momentos, obviamente, porém, principalmente nos momentos mais tensos, nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, que foi o que aconteceu ali com aquele homem. E que bom que ele pôde ali ver que era Deus falando com ele. Obviamente ele já tinha pedido a Deus um sinal e Deus correspondeu àquele sinal. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas correspondem à palavra de Deus, correspondem a uma mensagem de Deus. Pelo contrário, existem pessoas que endurecem o coração, que continuam no caminho da ignorância, no caminho da maldade, sabe? Continuam naquele plano maligno que elas tinham traçado em seus corações, como era o que estava acontecendo ali com aquele homem. E aí o final realmente ele é trágico, ele é doloroso para todos os lados. Então, assim, existem pessoas que estão vivenciando dores, sofrimentos e estão estendendo isso em suas vidas simplesmente pelo fato de não quererem, sabe, atender à voz de Deus, à mensagem de Deus, ao alerta de Deus, aos sinais que Deus apresenta para ela. Porque Deus ele fala conosco, seja através da palavra, através de louvor, através de uma pessoa desconhecida, como que foi que aconteceu. Ninguém fica sem ouvir a voz de Deus. Porém, existem aqueles que são humildes para reconhecer que precisam, que estão em um caminho errado, que precisam de salvação, e existem aqueles que endurecem o coração, que não sejamos esses, mas que sejamos aqueles que, ao ouvir a voz de Deus, possamos abrir o nosso coração, possamos nos render, sabe, totalmente para Ele, que possamos entregar toda a nossa vida para Ele, para que posteriormente estejamos nesta mesma situação que a missionária Rafaela Nascimento, ou seja, que Deus ele também possa usar as nossas vidas, que estejamos prontos, que sejamos sensíveis para que Ele, através de nós, venha levar amor, vida, salvação e esperança para aqueles que estão perdidos. Conta aqui abaixo o que você achou desse testemunho. Essas foram as lições que eu aprendi. Eu estou muito curioso para saber quais lições você aprendeu com esse testemunho. Eu sempre trago aqui testemunhos, mensagens de Deus para edificar o seu coração, e eu gostaria de saber se esse testemunho falou forte ao seu coração. Compartilhe ele. Eu sou o Tony de Barros e, como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Forte abraço, que Deus te abençoe.